Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das corridas mais importantes da tecnologia. A busca por um modelo de linguagem gigante, um LLM que não seja só inteligente, mas incrivelmente rápido. Porque no fim das contas, a velocidade sempre vence. E a gente vai entender direitinho por quê. Sabe aquela sensação quando você está numa conversa super longa com uma IA e de repente ela parece que esqueceu tudo que foi falado lá no começo? Pois é, isso é super frustrante, né? Mas não é um bug qualquer. Isso aponta para um problema bem fundamental na arquitetura desses modelos. E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai desvendar agora. Para entender esse problema, a gente precisa conhecer o protagonista da nossa história, a arquitetura Transformer. Pensa nela como a base, o alicerce de quase todos os LLMs que a gente usa hoje. A grande força dela é a capacidade de entender o contexto. Só que, como em toda boa história, esse poder todo, bom, ele vem com um preço, e um preço bem alto. E qual é o superpoder do Transformer? Chama-se autoatenção. É basicamente o que permite que o modelo olhe para todas as palavras de uma frase ao mesmo tempo, sabe? E aí ele consegue pesar, decidir quais delas são mais importantes para o contexto geral. Isso foi uma revolução completa, porque os modelos mais antigos processavam o texto assim, ó, palavra por palavra, numa fila. A autoatenção mudou o jogo. Mas todo herói tem seu calcanhar de Aquiles, né? E o da Transformer é esse aqui, a complexidade quadrática, ou, para quem curte a notação, O de n ao quadrado. O que isso quer dizer na prática? É simples. Conforme a conversa vai ficando mais longa, o esforço do computador não aumenta um pouquinho, ele explode. Cresce de forma exponencial. Para ficar bem claro, olha só. Se a gente dobra o tamanho do texto, o custo para processar não dobra, ele quadruplica. Agora imagina o que acontece quando a gente tenta analisar um livro inteiro, ou uma base de código gigante. O custo fica proibitivo, simplesmente não dá. É esse o grande gargalo, o motivo pelo qual os LLMs ainda não têm uma memória infinita. Ok, então, como é que a gente resolve um problemão desses? A primeira grande sacada foi uma verdadeira revolução. Em vez de ficar tentando consertar o sistema antigo, alguns pesquisadores decidiram basicamente jogar o manual fora e reescrever as regras do zero, buscando o que a gente chama de complexidade linear. E a diferença aqui é brutal. A atenção padrão, a original, precisa comparar cada palavra com todas as outras. É isso que cria aquele custo quadrático absurdo. Já os modelos lineares, eles dão um jeito de processar a sequência de forma mais inteligente, passo a passo, o que faz com que o custo cresça de forma proporcional ao tamanho do texto. É muito, mas muito mais eficiente. E dentro dessa revolução linear, apareceram algumas abordagens bem interessantes. Tem gente reinventando tecnologias mais antigas, como as redes recorrentes, dando uma cara nova para elas, é o caso do RWKV, e tem também umas arquiteturas totalmente novas, como os modelos de espaço de estados, os SSMs, onde o Mamba te tornou super famoso. Eles processam informação de um jeito bem seletivo e eficiente. Mas no fim, o objetivo de todos eles é o mesmo: quebrar de vez aquela barreira quadrática. Bom, tem um segundo caminho para resolver isso que parte de uma ideia bem intuitiva, na verdade. Pensa assim. Se não dá para prestar atenção em todo mundo ao mesmo tempo, por que não focar só nas pessoas certas, nas mais importantes? Essa é a lógica por trás da atenção esparsa, ou atenção seletiva. E, claro, tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é a atenção estática, que cria umas regras fixas, tipo, só preste atenção nas palavras vizinhas. Outra é a dinâmica, que é mais esperta e vai agrupando palavras parecidas na hora. Mas talvez a mais pragmática de todas seja a otimização para o hardware, como o famoso Flash Attention, que redesenhou tudo pensando em como as GPUs funcionam de verdade na prática. E essa frase aqui do pessoal do Flash Attention é a chave de tudo. Eles perceberam uma coisa fundamental. O grande vilão não era o volume de cálculo. O problema era o trânsito de dados, o tempo que se perdia levando a informação de um lado para o outro dentro da memória da GPU. Então, ao otimizar esse tráfego, eles conseguiram um ganho de velocidade absurdo e, o melhor, sem perder a qualidade da resposta. Agora vamos para a terceira grande ideia, que é genial. Ela muda a própria estrutura do modelo. Em vez de ter um único cérebro gigante que tenta saber de absolutamente tudo, a ideia aqui é ter uma equipe de especialistas, vários cérebros menores e focados. Essa é a lógica por trás do que a gente chama de mistura de especialistas, ou MOI. A ideia é tão simples quanto poderosa. Pensa que o modelo agora tem vários departamentos. Um especialista em programação, outro em história, outro em poesia. Cada um é um mini modelo treinado para ser ótimo em uma coisa específica.
E para cada pergunta que chega, o sistema vai lá e escolhe qual especialista é o melhor para resolver aquele problema. E na prática funciona assim. A informação chega e aí tem um gerente, um roteador inteligente que olha para aquilo e fala: isso aqui é um problema para a equipe de matemática e para a de lógica. Daí, ele envia a tarefa só para esses 2 especialistas. Só eles são ativados, só eles gastam energia. O resto todo do modelo fica ali quietinho, economizando um poder de fogo computacional gigantesco. É basicamente computação sob demanda. E agora a gente chega no ponto mais importante disso tudo. Porque essa busca maluca por velocidade não é só para a gente ter um chatbot que responde mais rápido. Não mesmo. Essas inovações todas estão, na verdade, destravando capacidades completamente novas em todas as áreas de IA. Olha só essa tabela. As mesmas ideias que a gente acabou de ver, modelos lineares como o Mamba, a eficiência da mistura de especialistas, tudo isso está sendo usado agora em visão computacional para analisar imagens, em processamento de áudio para gerar música e até em modelos multimodais, que entendem imagem e texto ao mesmo tempo. A ideia de eficiência se espalhou por tudo. E essa é a grande virada de chave. No final das contas, otimizar a arquitetura não é só sobre ser mais rápido, é sobre dar aos modelos a capacidade de lidar com coisas muito mais complexas. Pensa em vídeos de alta resolução, imagens médicas inteiras, coisas que antes eram simplesmente impossíveis de processar. Isso abre portas para aplicações que até pouco tempo atrás pareciam ficção científica. O que nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se essa barreira da computação que parecia intransponível está sendo derrubada, um novo mundo de possibilidades se abre, claro, mas com ele, novos desafios. Se o problema não é mais a força bruta do processamento, qual será então o próximo grande obstáculo na jornada da inteligência artificial? A reflexão fica no ar.